vocês, no ar mais um vídeo do canal Excelência Futebol Alvinegro, trazendo aí análise e comentários da partida de ontem, a classificação do Timão, gente, classificação do Timão nos pênaltis, depois empate de 0 a 0, Coringão venceu nos pênaltis com uma defesaça de Hugo Neneca, Hugo Souza, como ele quer ser chamado na verdade. Vamos falar também dos resultados, né, dos outros jogos da Copa do Brasil e falar aí sobre quanto o Corinthians terá que pagar para adquirir uma porcentagem aí do Hugo Souza, né, que tem contrato de empréstimo até dezembro de 2024. Antes, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhem com amigos, familiares, sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok. Né. Gostaram do vídeo? Já curtidinha, o joinha maroto. E dê seus comentários, tanto aqui no YouTube quanto nas outras redes sociais. Curto, leio, respondo e dou uma moral para vocês depois, tá bom? Agradecendo já ao vídeo das Brabas, né? Vai fazer um ano, em outubro do ano passado, já chegou a 9.600 visualizações. E o de ontem, né? Que é só aprovado a escalação, tudo, já estava chegando na casa das 500 visualizações. Muito obrigado para o pessoal que está acompanhando, né? Isso dá um ânimo a mais para continuar fazendo conteúdos de qualidade, tá bom? Vamos lá, gente, falar rapidamente do jogo. Oitavas de final, jogo de volta, 21h30, lá no estádio do Couto Pereira, no estádio do Curitiba. O Grêmio recebeu o Corinthians. Empate de 0 a 0 no jogo de ida, empate no jogo 0 a 0 no jogo de volta, vitória do Timão nos pênaltis. O Ramon Dias mandou, ele totalmente modificou o que todo mundo estava acreditando da provável escalação. Ele mandou a campo Hugo Souza, na defesa Kaká, Félix Torres e o Gustavo Henrique. Aí a linha com o Mateuzinho na direita, Rian, Charles, Igor Coronado e o Matheus Bidu na esquerda, Romero e Pedro Henrique no ataque. Ele totalmente deu uma desconfigurada no time, né? E aí o receio, o medo era grande. O Grêmio do Renato Gaúcho mandou a campo Marquezinho, 3 zagueiros também, Rodrigo Elie, Gemerson, ele mesmo, Kahneman. E na linha de defesa, na direita João Pedro, Carpaccio, Vila Sante, Reinaldo, Cristaldo. O Cristaldo um pouco mais na frente, Reinaldo na lateral esquerda. No ataque, Soteldo e Pavon. No Grêmio depois entraram Dodi no lugar do Kahneman, o Edenilson no lugar do João Pedro, Diego Costa, aquele mesmo, Atlético Paraná, de Madrid, Chelsea, né, no lugar do Carpaccio. E só, foi só essas trocas. No Corinthians, né, o treinador fez as trocas do Ramon Dias, Matheus Bidu pelo Rodrigo Garro, Rian pelo André Ramalho, Charles pelo Matheus Araújo, que voltou a jogar depois de muito tempo, Igor Coronado saiu para a entrada do Breno Bidon e saiu Pedro Henrique para a entrada do Giovani. Gente, um resumo. O jogo, assim, tecnicamente ele não foi bom. Eu vi algumas pessoas reclamando que, mas o jogo foi feio, o jogo, né, não foi bom. O jogo teve, assim, é o jogo truncado, gente. Jogar contra o Grêmio é isso. É bastante falta, é um jogo nervoso, né, disputas acirradas. O Corinthians, é aquilo que eu falei. O primeiro jogo contra o Grêmio, o Corinthians jogou pra caramba. E estava até com a menos. O jogo contra o Juventude, o Corinthians jogou mal pra caramba com 2 jogadores a mais. Então, assim, voltou a jogar com raça, jogadores questionáveis, não que eles fizeram primor de partida, mas tiveram uma raça, brigaram pela bola. O Corinthians criou algumas chances, né? Eu acho até que o Corinthians merecia uma sorte melhor, né? Assim como no primeiro jogo. O Marquezinho fez boas defesas, teve uma cabeçada do Romero, né? Teve um lance no primeiro tempo do Pedro Henrique, que eles, tudo bem, estava impedido depois, né? Mas ele saiu na cara do goleiro, ele chutou em cima, não se perde gols assim. No segundo tempo, depois da entrada do Giovani, e o Garro, principalmente depois da entrada do Garro. Mas o Giovani é que ele dá aquela bagunçada ali na defesa do Grêmio, né? E algumas bolas que passaram cruzadas, assim, não tinha um jogador do Corinthians para empurrar a bola pro gol. Teve uma bola que a bola passou, um lance que a bola passou no segundo tempo, o Romero era só se esticar, dava um carrinho que ele empurrava a bola pro gol, mas faltou, né, um pouquinho de inteligência. Então foi um jogo bem truncado, o Grêmio teve suas chances, né? O Souza fez 2, 3 defesas assim bem seguras. E o principal jogador, na verdade, do Grêmio é o Soteldo, né? Que
conseguiu amarelar o Charles, conseguiu amarelar o Kaká e o Mateuzinho. Mas assim, é aquilo que eu falo, eu não reclamo não, viu? Ele é bom, tudo, mas ele é ciscadorzinho, gosta de fazer graça, senta madeira mesmo, sem dó. É decisão, gente. É Copa do Brasil, vale vaga. Tem que, ó, chegar chegando. Né? Então o Corinthians mereceu uma melhor sorte. Eu gostei, novamente, eu assisti o jogo hoje, tá? Ontem eu não assisti, mas eu assisti hoje. E eu gostei muito, muito, muito do Corinthians. Ah, mas tem alguns jogadores que destoam, tipo o Félix Torres, né? O Kaká dá sustos. Nossa, o Kaká dá sustos de 5 minutos. Matheus Bidu e Mateuzinho, né, marcam, como eu já falei várias vezes, tem cartela de bingo. Mas eu gostei do Rian, né, parece que ele está se encontrando ali como primeiro volante. Gostei do Charles, muitas críticas ao Charles e tal, mas é um cara que tá sem ritmo de jogo. E onde só vai pegar esse ritmo jogando. Onde saiu sentindo um pouco de dores na coxa, já é dúvida para o jogo de sábado. Eu, se eu fosse o Ramon Dias, já poupava, né, porque a gente não tem esse vasto de volantes aí. Agora o Alex Santana machucado, mas isso é importante, tá? Isso é importante, o Corinthians ter feito, né, um bom jogo, e aí, né, o Grêmio, cara, teve uma hora que o Grêmio não atacava mais, querendo levar o jogo para os pênaltis. E eu tinha falado ontem, se for para os pênaltis, o Hugo Souza, ele é também especialista em defender pênaltis. E aí o jogo se arrastou para o final da partida, 0-0, nos pênaltis. O Grêmio abriu a contagem com o Reinaldo, que fez, né, uma partida forte, sem chance para o Hugo Souza. Romero foi para sua primeira cobrança, o Corinthians fez, né, deu uma enganadinha no goleiro, uma bela cobrança. Edenilson, ex-Corinthians, perdeu o pênalti, ele isolou, depois ele deu uma olhadinha para a marca da Cal, tipo, o Morrinho me atrapalhou, não, ele bateu mal mesmo, ele não bate de chapa, ele bate com quase um tornozelo, a bola subiu. André Ramalho foi para cobrança, cara, esse André Ramalho joga demais, viu? E bateu bem, viu? Bateu bem em cima assim, né? O pênalti bem batido. Cristaldo foi para cobrança, ele que chuta muito de fora da área, perdeu, né, o pênalti. O Hugo Souza fez a defesa no canto esquerdo. O Giovani foi para cobrança e o Romero também fez o gol, deu uma deslocadinha no goleiro. E aí o Grêmio tinha que fazer, né? Se perdesse, estaria eliminado. E o Pavão também isolou. Gente, Cristaldo, bom jogador, o Pavão, isolaram. E aí o Coringão fez uma festa, gente, uma festa. Você vai só de falar, já arrepia. A torcida do Corinthians, ela foi lá, né, fez a parte dela, comprou ingressos até da torcida do Grêmio, né, teve até um medo aí por causa de um confronto, né, das torcidas, mas foi lá, jogadores foram comemorar com a torcida, né, o Hugo Souza chama todo mundo para ir lá comemorar. Eu achei uma bonita festa que os jogadores fizeram com a torcida. O Corinthians precisa disso, né, precisa desse calor para a gente subir e vencer os nossos jogos, né, no Brasileirão e subir na tabela. Próxima fase da Copa do Brasil vai ser difícil, bem difícil. Muitos queriam até que o Corinthians fosse eliminado para focar só no Brasileiro. Mas dá, cara, dá para o Corinthians fazer um bem bolado. Não pode desperdiçar os pontos que desperdiçou contra o próprio Grêmio no Brasileiro e o Juventude. Então, é ganhar no próximo jogo aí, que vai ser contra o Red Bull Bragantino, na Neoquímica Arena, para dar uma respirada. Falar dos jogadores, né? O Garro entrou muito bem, o André Ramalho jogou de volante, provavelmente deve jogar o próximo jogo de volante. Matheus Araújo jogou, né, ali pro Gasto. Breno Bidon deu uma melhoradinha ali na distribuição, porque ele jogou um pouco mais à frente. E o Giovani parece que ele joga melhor quando ele entra no segundo tempo. Se eu fosse o Ramon Dias, ia rever esse negócio, colocar ele como titular, colocar ele no segundo tempo. Ele pega a defesa mais cansada, tudo. Os outros jogadores, o Hugo Souza, monstro, o Corinthians tem que contratar esse goleiro, ficar com ele definitivo. Félix Torres e Kaká, como eu disse, fizeram sustos, né? Parece uma montanha russa. O Gustavo Henrique fez uma boa partida. Mateuzinho, pra mim, é horrível, não dá. Mateuzinho, ele perde tudo que ele tenta, ele erra. O Rian jogou bem, o Charles, pra mim, jogou bem, Igor Coronado, né? Não foi um espetáculo, pra mim, assim, ele não apareceu pra torcida, ele jogou pro time, tá? O Matheus Bidu, né, dispensa comentários, ruim pra caramba.
O Romero, brigador, né? E o Pedro Henrique, meu, ciscadorzinho, viu? Ele foi pro lado esquerdo ali, do lado direito, ele deu um trabalho para a defesa do Grêmio. Então assim, Ramon Dias acertou na escalação dele. Se tivesse perdido, né, todo mundo ia detonar tudo, mas ele acertou nas peças, né? Ele não inventou. Vou de 3 zagueiros, só tirou o André Ramalho e colocou o Gustavo Henrique, que fez uma partida legal. Aí ele não colocou o Fagner, manteve o Mateuzinho e o Matheus Bidu, porque eles são que avançam mais, né? O Fagner já não tem mais esse pique de avançar, e o Hugo, o Hugo ele não ataca, né? O Hugo ele tem um problema que ele só vai até o meio de campo e ele volta. E isso, né? Os outros eu já falei. Próximo jogo do Corinthians, né, será contra o Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena, sábado, 22ª rodada, às 21h30. Tá? Sorteio para as quartas final da Copa do Brasil deve acontecer semana que vem. Amanhã a CBF provavelmente vai anunciar o local, o horário, né, a data, tudo certinho. Tá? Antes de finalizar aqui com os resultados, é só avisar que o João Pedro, né, Choca, foi emprestado para o Ceará. Eu não entendi. É um zagueiro promissor, bem melhor que o Kaká, bem melhor que o Félix Torres. Eu não entendi esse empréstimo dele. Tá? Jogador que tinha muito futuro ficando no Corinthians e vai por empréstimo para o Ceará, para ganhar rodagem. A gente precisa de zagueiro. Essa não deu para explicar. E para o Corinthians ficar, gente, com o Hugo Souza, terá que pagar 800 mil euros. Mais ou menos 4,9 milhões de reais ao Flamengo para ficar com 50% dos seus direitos econômicos, dos 50% do Flamengo. O Timão já pagou 200 mil euros pelo empréstimo. Se eu fosse o Corinthians, eu já compraria, não esperaria o final do ano, já compraria 50%. Se não fosse no final do ano, eu fazia uma proposta para os outros 50%. Vale a pena. Encontramos o goleiro, gente. Cássio tem história, o gigante Cássio ficou na história. Carlos Miguel, traidor, poderia estar aí no lugar do Hugo Neneca fazendo, né, chover, mas preferiu ir lá para a Inglaterra, que foi. E aí achamos o goleiro, Hugo Souza. Ele dá tranquilidade, faz belas defesas e também é pegador de pênaltis. Cara, muito feliz mesmo com o Coringão. Vamos lá, gente. Resultados da Copa do Brasil. Né? Na terça-feira o Vasco encarou o Atlético Goianiense e venceu por 1-0. Eu assisti esse jogo, o Vasco não jogou bufa nenhuma. Até o Atlético Goianiense merecia até um resultado melhor. O Atlético Mineiro eliminou o CRB ontem na Arena MRV por 3-0. O Palmeiras, lá no Allianz, ganhou do Flamengo por 1-0, um jogo muito polêmico, muitas reclamações, e o Flamengo não jogou bem. Aí eu assisti o primeiro tempo, hoje eu assisti o restante, não jogou bem. O Flamengo passou pelo resultado de ter feito 2-0 no jogo de ida. O Fluminense, que perdeu para o Juventude no jogo de ida por 3-2, apenas empatou com o Juventude em casa 2-2. O Juventude chegou a abrir 2-0. Fez um gol no primeiro tempo e no segundo tempo, os 40 do segundo tempo, fez 2-0. Mas aí o Fluminense acabou empatando e tentou, né, o terceiro, mas aí já não dava mais. O Red Bull Bragantino foi eliminado pelo Furacão por 3-2. No jogo de ida tinha sido 2-0 para o Furacão. E o Bahia eliminou o Botafogo. O jogo tinha sido 1-1. O Bahia venceu também, um jogo muito polêmico, com um cartão vermelho lá para o Gregory. Eu estou vendo muita discussão sobre isso. Eu não teria expulsado, mas dizem que está na regra que a tentativa de agressão gera já o cartão vermelho. Eu não vi que o jogador tentou agredir, mas o Bahia eliminou o Botafogo. E hoje tem Goiás e São Paulo. São Paulo, o Zubeldia com a dúvida se colocaria ou não um time misto, ou só os reservas, porque o São Paulo venceu o jogo de ida por 2-0 e, isso aqui é favas contadas. Não tem como São Paulo perder para o Goiás. Então teremos aí o Corinthians, teremos Vasco, Galo, Flamengo, Juventude, Furacão, Bahia e provavelmente o São Paulo. E aí o sorteio, todo mundo no mesmo pote, todos os clubes no mesmo pote, e aí já vai sair as quartas de final, e aí você já sabe o adversário da semifinal, e até chegar na final, quais são os prováveis confrontos. Também nesse sorteio já sairá um mando de campo, se decide em casa ou joga fora.
o Decide Fora, tá bom? É isso aí, gente. Tá, espero que tenham gostado do vídeo, né? Amanhã terá outro vídeo também aí já sobre, né, se o Contestado consegue contratar algum outro jogador. O Thales Magno já desembarcou, né? Já realizou alguns exames, ia finalizar provavelmente entre hoje e amanhã para assinar o contrato e se apresentar, tá bom? Galera, fiquem com Deus, até a próxima e vai Corinthians! É, timão classificado, hein?